Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele, eu sou nutricionista e mestranda pela Unesp de Botucatu, onde eu também realizei especialização em pediatria. E atualmente sou cofundadora de uma CSA aqui em Botucatu. Karina me convidou para participar desse projeto dela de sustentabilidade para falar um pouquinho com vocês sobre as PANC, as quais recentemente eu tenho tido bastante contato, já que nós fornecemos elas nas cestas orgânicas da CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura do sítio da Paineira. Então, o acrônimo PANC, ele se refere a plantas alimentícias não convencionais. E o que são as PANC? Então, são plantas que são menos conhecidas e com pouco uso no dia a dia de algumas pessoas. Isso depende, claro, de cada região, porque quando uma planta ela tem a sua memória resgatada e passa a ser usada no dia a dia das pessoas em uma determinada região, ela deixa de ser PANC para ser uma planta recorrente e usada naquele lugar. Então é o exemplo que a gente tem da Hora pronobis. Aqui em São Paulo, ela existe, mas ela é pouco conhecida e pouco usada. Mas ela é muito conhecida e utilizada na culinária mineira. Então, lá em Minas, ela já não pode ser classificada como uma PANC, porque ela é uma planta de um uso recorrente. As PANCs, elas podem ser encontradas onde a gente menos espera. Então, por exemplo, no canteiro, no meio da rua, naquele vasinho de planta que a gente tem em casa e ela nasce ali espontaneamente, ou no meio de uma horta. Então, por muito tempo, elas foram consideradas matos ou daninhas e simplesmente eram desprezadas, sem nenhum tipo de interesse em comercializar ou em usar na culinária. Mas em 2008, o professor e botânico Valdeli Knupp, que é lá do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, ele criou o termo PANC. E desde então, essas plantas têm se tornado muito mais faladas, conhecidas e até usadas na gastronomia de grandes restaurantes. É muito importante a valorização das PANC, porque com o uso delas nós estamos democratizando a alimentação, já que a gente está se alimentando de uma forma mais sustentável, com plantas que não precisam de agrotóxico, já que elas nascem espontaneamente, sem contar que a gente está valorizando a nossa agrobiodiversidade e ingerindo alimentos de alto valor nutritivo. Mas mesmo assim é importante a gente se atentar ao local que a gente vai coletar essas plantas e tentar ao máximo ter elas pertinho da gente, ali no jardim, no vaso de planta, porque elas são facilmente cultivadas e para que dessa forma a gente conheça minimamente as plantas que a gente pretende consumir, para evitar consumir uma planta errada que não seja alimentícia, porque elas podem ser mais parecidas e assim a gente não ter risco nenhum com a saúde. E com o maior consumo das PANCs, a gente deixa de ter uma alimentação prioritariamente à base de vegetais que vem de outros países e passamos a comer o que tem aqui pertinho, o que é nosso. Além disso, a gente deixa de ter uma alimentação monótona. Então eu percebo que quanto mais a gente incrementa as PANCs nas refeições, além de nutritiva, tem uma alimentação que ela tem de sabor, textura diferente do que a gente está acostumado. E isso é ótimo, porque além de tudo nos estimula a cozinhar e a ter preparações diferentes com essas PANCs. E as formas de preparo, elas variam de uma PANC para outra. Por isso que é importante a gente conhecer minimamente o que pretende comer, para que a gente possa ter uma forma de preparo segura e adequada para aquele alimento. Então, por exemplo, a batata Yacon, ela é rica em inulina, que é um carboidrato, e ela pode ser consumida crua, ela tem uma textura parecida com a maçã. Então a gente pode colocar em salada, fazer suco, que ela fica ótima, tem um sabor super agradável. Aqui na região também é muito comum a gente encontrar a serralha. Ela lembra o sabor de espinafre, mas eu acho que ainda é mais gostosa que um espinafre. Ela também pode ser consumida crua ou refogada. Ela fica ótima com azeite, com limão. Uma PANC que tem sido muito falada, principalmente aqui na região sudeste, é a Hora pronobis. Então, ela é rica em proteína e por isso ela tem sido até considerado bife vegetal. Então, dessa planta a gente pode consumir os frutos, as folhas e as flores. A taioba é uma outra PANC que está ficando bem famosa também. Ela é principalmente conhecida na região de Minas, na região do Rio de Janeiro, porque lá ela é comercializada também nas feiras livres.
E ela é uma punk que ela pode ser consumida tanto refogada quanto cozida, porque ela contém o oxalato de cálcio, que ele pode gerar coceira, por isso que ela precisa passar por um cozimento. Então, algumas punks, elas têm presente o oxalato de cálcio, depende da quantidade, algumas mais, outras menos. Por isso que é importante a gente conhecer a planta que pretende consumir, porque pode ser o caso de precisar passar por um processo de branqueamento para poder amenizar esse efeito do oxalato de cálcio. Por isso, gente, é importante ir atrás de referências bibliográficas seguras, conversar com outros profissionais que não só nutricionista, para nos auxiliar numa identificação correta dessas plantas. Mas, gente, tudo também é uma questão de prática. O importante é a gente ir atrás, fazer o uso dessas plantas para que a biodiversidade não fique só no discurso, para que a gente possa fazer valer dela na nossa alimentação e do que a gente coloca no nosso prato. Então, existe punk espalhada por todo o Brasil, vale a pena a gente se informar, ir atrás, pesquisar e fazer uso dessas plantas, para que a gente tenha uma alimentação mais saudável, nutritiva, de baixo custo, livre de agrotóxico e principalmente que é acessível a todos, que isso importa muito. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as punk e até uma próxima!